Perdoem minha cara de sono, esse é um dos motivos que eu não gosto de gravar os vídeos de manhã. E o outro motivo é o barulho de obra, que se você tá escutando aí, me perdoa por isso também. Eu sempre prezo pela qualidade do áudio e do vídeo aqui no canal. Faz meses que essas obras estão atrapalhando o meu sono, mas eu venho hoje falar sobre uma outra coisa que vem fazendo com que eu durma cada dia mais tarde, nessa última semana pelo menos, que é justamente o livro que eu estou lendo antes de dormir, Carl, o Explorador de Masmorras, e eu tô adorando. Bem-vindo ao Tom Falar das Coisas, canal onde eu falo sobre absolutamente qualquer assunto. Hoje vamos falar sobre livros, acho que é a primeiríssima vez aqui que eu estou falando sobre um livro que eu tô lendo. Eu não tenho tanto costume assim de ler quanto eu gostaria, confesso. Eu nunca deixo de estar lendo algum livro. Tem uns 12 livros aqui, mas tem livro que eu acabo demorando um pouco mais para terminar, que não é o caso de Carl, o Explorador de Masmorras. Acho que eu já li o suficiente para dizer que eu gostei do livro. Eu descobri hoje cedo que tem 8 livros dessa série, essa saga. Vou chamar de saga porque série vai ser o que essa saga vai se tornar. Eu descobri esse livro, inclusive, por conta dessa notícia. Lá no Threads, aliás, vou fazer um parênteses, para quem não usa o Threads, não vou recomendar porque eu não quero recomendar nenhuma rede social para você que tá aí tranquilo, sem uma rede social para te infernizar. Mas o Threads é uma rede social que quando você consegue doutrinar o algoritmo para ele mostrar só aquilo que te interessa, ele até que faz um bom trabalho. E eu gosto bastante de filmes e séries e cultura pop e etc. Então o Threads me mostrou que Carl, o Explorador de Masmorras, vai se tornar uma série. Esse primeiro livro foi lançado em 2020 e nesse período de 2020 para cá foram lançados 8 livros. Eu não sei se o 8º é o último livro dessa série, mas eu suponho que sim. Eu não pesquiso antes de fazer um vídeo aqui, de gravar um vídeo aqui, para que eu fale de uma forma mais autêntica, mas também, neste caso, para que eu não descubra nenhum spoiler. Eu não quero saber se a série realmente acabou ou não no 8º livro. Eu vou esperar e eu vou ler e aí eu vou descobrir. Mas eu suponho que acabou porque 8 livros já são livros demais numa série. Particularmente acho muito livro para uma série só. Mas quando eu descobri que essa saga seria adaptada para as telas, eu vi que esse primeiro livro foi lançado aqui no Brasil em português em 2025, final de 2025. No momento que eu tô gravando esse vídeo, portanto, não faz nem um ano que esse primeiro livro foi lançado. E nesse meio tempo, o segundo também foi. Então a gente pode talvez esperar que no segundo semestre de 2026, a HarperCollins traduza e lance o terceiro livro. E depois o 4, 5º, 6º, 7º, 8º. A própria HarperCollins já traduziu e lançou um livro não relacionado a essa saga, mas do mesmo escritor, do Matt Dinniman. Então, suponho eu que está nos planos da HarperCollins, sim, lançar todos os outros. Mas mais do que tudo, eu queria comentar sobre essa adaptação que eles estão supostamente produzindo e que eu tenho uma opinião não impopular, mas talvez não dita. Por que eles não fazem uma adaptação em desenho animado? Por que eles não fazem uma animação, uma adaptação animação? Eu acho um desrespeito com a animação no geral. Todos os live actions são desnecessários. A gente não tem a necessidade de assistir, por exemplo, o Rei Leão em live action, que não é um live action, é tudo computadorizado, é só outro tipo de animação. E quando você tenta fazer um leão realista expressar espanto quando tá descendo uma manada de búfalo, é muito estranho, cara. É muito esquisito. Eu acho um desrespeito com o material original. O Rei Leão é impecável, você não precisa adaptar ele, você não precisa refazer, você não precisa fazer nada. O filme em si tá lá, perfeito pra eternidade, desenhado, frame por frame, quadro a quadro. No caso de Carl é um nome meio complicado de pronunciar. Mesmo quem sabe inglês, às vezes acaba se enrolando pra falar a palavra Carl. Você tem que falar sobre o Carl. Não vou me apegar ao fato de que eu não consigo pronunciar Carl direito. A sinopse de Carl, o Explorador de Masmorras, é a seguinte. O Carl, ele tá do lado de fora do apartamento dele pra buscar a gata que fugiu e que tá em cima de uma árvore. É inverno, em Seattle. Ele tá com frio pra caralho, descalço, sem calça, só com uma jaqueta, quando ele finalmente consegue pegar a gata da árvore e ele coloca ela no colo. Daí, a Terra passa instantaneamente a ser coletada por um sindicato alienígena que comanda o universo. E nesse momento da coleta, tudo que tinha um teto
é achatado. Acredito que seja algo próximo daquele compactador de lixo. Então todo prédio, toda casa, todo carro é tudo amassado. Quem estava dentro, quem estava abrigado instantaneamente morreu, mas o Carl, por sorte, estava do lado de fora e agora ele está morrendo de frio, sem roupa, com um gato no colo, e aparece uma mensagem no céu. Essa mensagem aí explica que a Terra está sendo coletada pelos recursos dela, e ele, lendo a mensagem, percebe uma luz que acendeu meio que para um ponto da cidade, vários pontos, aliás, e aí na mensagem diz que nesses pontos tem uma entrada aonde ele pode entrar se ele quiser reivindicar os recursos da Terra para ele. E para isso ele precisa entrar naquela porta primeiramente e desbravar a masmorra junto com a princesa Donut, que é a gata. A partir do momento em que eles entram nessa masmorra, a gata ganha poderes e ela consegue se comunicar com o Carl e com todos os outros monstros e criaturas que estão lá dentro da masmorra, já que agora é a língua universal, traduzida automaticamente pela inteligência artificial responsável pela criação da própria masmorra, que são 18 andares de masmorras, cada andar é um pouco mais difícil que o outro. No primeiro andar, o Carl tem seus desafios, tem vários monstros que ele precisa enfrentar, e aí a cada andar os monstros ficam mais difíceis, tem regras, tem itens que ele vai coletando, quase como se fosse um videogame, só que televisionado, para todas as criaturas do espaço assistirem e favoritarem os personagens, os jogadores que eles mais gostam, para que eles também fiquem enviando alguns itens que ajude eles. É uma mistura de jogos vorazes com Round 6, um monte de coisa, super interessante. É um programa de televisão onde ele precisa lutar pela própria vida. E no geral é isso aí. Sabe aquela leitura meio maçante que detalha até o fio do tapete da sala que a pessoa entrou? Esse não é esse tipo de livro. Inclusive até fica uma pequena crítica que em alguns momentos ele poderia sim ser mais detalhado. Em algumas cenas de ação, eu acho que o escritor acabou se apressando demais, mas ainda assim é uma leitura bem fácil, é bem dinâmica, é o tipo de livro que eu gosto de ler. Eu leio qualquer tipo de livro, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que... Meu livro preferido é 1984. Meu livro preferido é A Metamorfose. Não, meu livro preferido é Jogador Número 1. Vou fazer mais um parênteses, é o meu livro favorito, e eu sei o quão polêmico, para não dizer problemático, Ready Player One pode ser, enfim. O Carl, o explorador de montanhas, tem uma escrita que eu acho meio que similar, uma coisa que desenrola mais uma história e não se atenta tanto a detalhes, porque talvez eles não sejam tão necessários assim. Mas um detalhe importantíssimo do livro é que o Carl é, resumidamente, o único humano da série, ou pelo menos o único protagonista humano dessa saga. Eu não vejo a necessidade para uma série como essa ser então filmada com seres humanos, porque só vai ter um. O ator que vai interpretar o Carl vai ter que interagir com um monte de nada. Ele vai estar lá naquilo que hoje nem é um chroma key, é um telão redondo, gordinho, igual um rocambole. Ele é um telão redondo que não sei nem se faz 360 graus. Eles colocam projetores de altíssima definição para que o ator pelo menos interaja com alguma coisa, diferente do chroma key, que seria só ele com aquela roupa cheia de pontinho e uma tela verde. Mas mesmo assim, para quem tem um olho meio que treinado para isso, fica uma sensação meio esquisita. É aquela mesma sensação que você tem quando você olha, no meu caso, uma foto de inteligência artificial. Então você sabe que aquela coisa não é real. Diferente seria se, por exemplo, eles fossem fazer isso da maneira que fizeram os filmes dos anos 90, o Quinto Elemento, onde é tudo maquiagem, é tudo fantasia, é tudo borracha mesmo, é tudo feito de látex, é tudo palpável, é tudo tátil. Ficam parecendo meio bobinhas, mas ao mesmo tempo são mais realistas, de certo modo. Qualquer série ou filme hoje em dia é tudo feito com computação gráfica e você acaba perdendo um sentimento. Eu acabo desconectado. Daí, assim, essa é uma história tão legal que eu acho que merecia uma adaptação em desenho com aquela estética Spider-Man no Spider-Verso. Em todos os momentos que o Carl dá um soco, eu imagino na minha cabeça aquela animação caótica de Spider-Man no Spider-Verse com muita cor, muita informação. Eu sei que uma animação
pode talvez demorar tanto quanto ou até mais do que uma série filmada, mas eu acho que vale a pena, porque o material merece o melhor tratamento possível. E aí argumento mais uma vez sobre o desrespeito com a animação, porque ninguém leva tão a sério a ponto de pensar que talvez fosse a melhor opção uma animação em desenho ao invés de um negócio filmado. Você pega The Boys, por exemplo, que é filmado, e você compara com Invencível, que é animado. Por que que um recebe a atenção que recebe? Não tô falando que o Invencível não recebe atenção, mas evidentemente é menos conhecido e menos falado do que The Boys. E aí quando você pega as cenas violentas de The Boys, a violência de Carl, o explorador de masmorras, é tão presente na história quanto a violência é presente na história de The Boys. Só que em The Boys é tão exagerada e computadorizada, eu particularmente me sinto desconectado. Para comparar com algo tão violento quanto, ou às vezes até mais, que é o caso de Terrifier, eu sei que o contexto importa pra caralho e que um é um filme de terror e o outro é uma série violenta que tem momentos de comédia e tal, mas você pega a violência de Terrifier, que é feita com efeitos práticos, e você pega a violência de The Boys, que é feita com computação, e você me diz qual delas te faz pensar que é um pouco mais realista. Pra não dizer mal feito. É mal feito. Você pega essa última temporada do The Boys, por exemplo, toda a morte no The Boys foi mal feita, cara. Eu gosto das duas coisas. Eu gosto de quase tudo. Então, assim, eu reclamo de tudo também. Eu sei. Quem nunca viu meus vídeos aqui, sugiro pra que confira meus outros vídeos e você vai perceber que eu gosto bastante de reclamar. E já fica aí também a sugestão pra quem não se inscreveu ainda, se inscreve que me ajuda demais e já deixa seu like. Dito isso, no caso de Carl, o explorador de masmorras, por que não fazer uma animação voltada para adultos? Invencível é um excelente exemplo porque é uma animação, é voltada para adultos e é violenta tanto quanto é Carl, o explorador de masmorras. A maior parte dos personagens fora o Carl não é humana. E aí tem goblins, tem um rato que é tipo o Mestre Splinter, tem monstros e tudo mais. Você vai colocar tudo isso em computação gráfica, vai demorar pra caralho. Eles vão lançar 8 episódios, aí a gente vai ficar querendo mais, aí eles vão levar 2, 3 anos pra lançar mais 8 episódios. Vai sempre ter aquele episódio completamente desnecessário. Além disso, a história no livro é movimentada pra caralho. Então, se eles forem fazer 8 episódios, como hoje em dia as séries são feitas, vai demorar muitas temporadas pra que encerre toda a história. E eles muito provavelmente não vão encerrar. E isso já é desmotivante por si só. Agora, se fosse em desenho, eu teria um carinho maior pela série. Se tivesse alma, se tivesse uma característica própria. Essa referência que eu usei do Spider-Verse, pra mim, funciona demais, porque a própria capa dos livros, acho que a capa do segundo livro mostra até um pouco melhor. Façam o Carl ser este cara aqui e façam a Princesa Donut ser essa gata aqui e acabou. Desenho é legal pra caralho. Por que não investir nisso, cara? Enquanto isso, agora, eu fico vendo discussões sobre quem eles vão colocar como personagem principal. Comecem a discutir sobre quem vai fazer as vozes desse personagem, ao invés de, no caso, na internet, ficar em fóruns do Reddit e no Threads, falando que o Chris Pratt tinha que interpretar o Carl. O Carl não tem nem... Ele é um cara alto que era da guarda costeira e ele tem 27 anos. O Chris Pratt tem pelo menos 45. Por que as pessoas estão cogitando colocar o Chris Pratt na porra do personagem, cara? Não tem nada a ver. Fora isso, ele não tem nem... Qualquer pessoa com um pouquinho mais de carisma, agora eles comparam com o Peter Quill. E outra, o Chris Pratt já saturou. O Chris Pratt estraga tudo que ele toca hoje em dia. É o Midas reverso. Tudo que ele toca vira bosta, cara. E tem gente querendo colocar ele como personagem principal, um cara que é pelo menos 20 anos mais velho do que o personagem, cara. Coloca o Joe Keery, mas, cara, Chris Pratt, não. Não façam isso. E nem precisa de ator conhecido. Ponham voice actors. Não precisa colocar um ator conhecido pra fazer a voz de alguém. Por mais que eu realmente imagine vozes de pessoas conhecidas quando eu tô lendo. Não consigo desvincular isso, eu não sei se todo mundo faz isso. Aliás, comenta aqui se você faz isso também. O Mordecai, que é um personagem do livro, eu fico imaginando ele com a voz ou do Steve Carell ou do Tony Ramos. É esquisito, mas em alguns momentos eu tô lendo ele com uma voz parecida com a do Steve Carell e em outras eu tô lendo com uma voz parecida com a do Tony Ramos. Eu não sei por que eu faço isso, mas eu acho que é um personagem que
combina com essas duas vozes. E aí, no caso do Carl, eu fico pensando sempre no Joe Keery. Entre todas as opções possíveis, eu acho que ele seria uma das mais indicadas, porque eu acho que ele tem uma idade próxima do personagem. Você não vai colocar um cara 20 anos mais velho pra fazer um personagem só porque é o Chris Pratt. Foda-se o Chris Pratt. Cara, e aí? E vocês conhecem Carl, o Explorador de Masmorras? Não é um livro tão novo assim, mas aqui no Brasil é. E eu acho que a maior parte do meu público aqui no YouTube é do Brasil, então fica aqui a indicação de um livro que eu ainda não terminei, mas que eu tô gostando bastante. Eu espero que vocês comentem aqui o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram, sem spoilers, por favor. Lembrando também de deixar o like e se inscrever, principalmente você que veio das outras redes sociais, para que você me apoie aqui da mesma maneira que você me apoia nessas outras redes. Se você chegou aqui no YouTube por conta do algoritmo, do seu algoritmo do YouTube, eu espero que você confira os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, onde eu falo de absolutamente qualquer assunto, e que você também se inscreva, porque isso me ajuda demais. Eu posto vídeo aqui sem exceção toda sexta-feira às 2 horas da tarde, e eu espero vocês na próxima semana. Até mais.